Anvisa encontra resíduos de veneno chumbinho na comida do brasileiro. São Paulo, produto muito vendido de maneira ilegal para matar ratos em várias cidades. O chumbinho está em muitos dos alimentos consumidos pelos brasileiros. Resíduos de carbofurano e terbufós, substâncias muito usadas na produção desses raticidas ingeridos até por humanos, em desesperado ato suicida, foram encontrados em amostras analisadas no Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos, divulgado ontem, 11, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, proibido pela Anvisa em 18 de outubro de 2017 por causar danos ao sistema nervoso, como a morte de neurônios e suas consequências. O carbofurano está entre os agrotóxicos mais detectados em amostras de alface, laranja, goiaba, uva, chuchu, pimentão e batata doce. De acordo com o relatório do Pará, a presença da substância pode ser decorrente de aplicações de carbosulfano, que se converte em carbofurano. O uso do carbosulfano é proibido nas culturas de citros, arroz, batata, coco, feijão, mamão, manga, tomate, trigo e uva devido a potenciais riscos à saúde da população. O terbufós foi encontrado em amostras de alface, cenoura, pimentão e tomate, mas o agrotóxico é muito usado como inseticida em lavouras de banana, café, cana e milho. Segundo a bula do produto, causa intoxicações manifestadas por tremores e cãibras, hipertensão arterial, fibrilação muscular e flacidez, eventualmente morte por parada respiratória. Entre os efeitos mais comuns sobre o sistema nervoso central estão a ansiedade, dor de cabeça, perda de memória, tremores, convulsões e eventualmente paralisia do aparelho respiratório, que pode levar à morte. Na prática, pode-se dizer que o brasileiro está sendo cronicamente contaminado por chumbinho, coisa que o relatório da Anvisa parece tratar como irrelevante, e claramente não é, aponta Marcos Pedlowski, professor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, UNF, e colaborador do Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais da Universidade de Lisboa. Entre outras coisas, ele tem se dedicado a mapear as liberações de agrotóxicos pelo governo Jair Bolsonaro em menos de um ano. Até o final de novembro já somavam 467. Segundo observa Pedlowski, as amostras analisadas pelo Pará foram coletadas em apenas 77 municípios brasileiros, e o estado do Paraná, um dos campeões de uso de agrotóxicos no Brasil, não cedeu sequer uma amostra porque se retirou do Pará em 2016. Há outros problemas. Segundo ele, o relatório omite informações sobre os limites aceitáveis de resíduos que são praticados no Brasil em relação, por exemplo, à União Europeia, UE, como já foi demonstrado pela geógrafa Larissa Bombardier em sua Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia. Os limites brasileiros são muito mais generosos para uma série de agrotóxicos que já foram banidos na UE por estarem associados a uma série de doenças graves, incluindo o câncer. Da mesma maneira, despertou a atenção que dos 20 agrotóxicos mais detectados na análise, 6 estão banidos na UE, como o carbendazim e o acefato, o terceiro e o sétimo, respectivamente, mais detectados. Um aspecto que ainda deverá ser analisado é a negligência óbvia sobre a saúde dos trabalhadores rurais e de todos que entrem em contato direto e indireto com esse número aumentado de substâncias altamente tóxicas que estão sendo colocadas no mercado brasileiro. E há que se frisar que isto ocorre para atender às necessidades dos grandes latifundiários que hoje controlam a exportação das commodities onde está fortemente concentrado o uso dessas substâncias, ressaltou Pedlowski. Os problemas causados pela contaminação ambiental e humana decorrente da transformação do Brasil em uma espécie de piscina tóxica deverão ser sentidos nos próximos anos e décadas, visto que muitos dos produtos que estão sendo liberados ou possuem alta persistência ou geram metabólitos ainda mais tóxicos do que o produto ativo original quando são rapidamente degradados no ambiente. Dirigente da Associação Brasileira de Agroecologia, ABA, e integrante da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, o agrônomo Leonardo Melgarejo lamentou que, após 3 anos, a Anvisa venha divulgar informações distorcidas em relação aos próprios achados nas análises de arroz,
laranja, tomate, cenoura, manga, abacaxi, alface, batata doce, manga, uva, goiaba, alho, beterraba e pimentão. A agência afirma que dos produtos avaliados, 49% não contém resíduos de agrotóxicos, portanto, seriam seguros, mas afirma que em 23%, quase um quarto deles, o número de irregularidades, como a presença de resíduos acima do limite, não seria tão relevante assim. Porém, está falando de segurança a partir de 270 agrotóxicos avaliados, sendo que há no Brasil mais de 500 ingredientes ativos, afirmou. Segundo ele, a Anvisa omite o fato de ter encontrado um número 17% maior de amostras irregulares do que na realizada antes do golpe de 2016, e esconde que nesse período aumentou o número de registro de intoxicações por agrotóxicos no Brasil segundo o Ministério da Saúde, e disse que encontrou apenas 1% de alimentos que poderiam causar intoxicação aguda, que pode causar da diarreia à morte. Pouco relevante desde que nossa família não estivesse incluída nesse percentual. Melgarejo criticou ainda a recomendação da Anvisa quanto à lavagem dos alimentos, como se fosse possível retirar os resíduos e resolver o problema, e desconsidera o fato de que devemos nos preocupar com o consumo a longo prazo. Nega que haja intoxicação crônica em pessoas com mais de 10 anos. Não sabemos como a agência consegue chegar a essas conclusões. Precisamos de agroecologia, evitar o contato, a exposição e proteger os órgãos de comunicação que trazem alerta sobre os riscos que estamos todos submetidos. Ontem, a campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida divulgou nota sobre o relatório da Anvisa, em que critica o tom da publicação, em que os alimentos vegetais são considerados seguros, e que abusa de frases de efeito, como os resultados não apontaram um potencial risco crônico para o consumidor, ou as inconformidades não implicam, necessariamente, risco ao consumidor. Para a campanha, o tom foi de uma peça de propaganda política para um relatório que, lido atentamente, traz grandes preocupações para a sociedade. Agroecologia, a Anvisa, Leonardo Melgarejo, Marcos Pedrowski, Pacote do Veneno, Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos nos Alimentos. Fonte da notícia, redebrasilatual.com.br. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Se inscreva se ainda não é inscrito. Dê like nos vídeos, isso me ajuda muito. Até a próxima.